diferentes de fato, iguais em direitos. Esse componente curricular nos deu a oportunidade de discutirmos, de abordarmos as desigualdades e os preconceitos. Preconceitos esses que eles são construídos socialmente a partir do entendimento do que seria, a partir de uma ideia do que seria o normal. E esse normal aqui é entendido como o ideal. Então, é a partir da construção social desse ideal que nós vamos, como sociedade, hierarquizando, criando, valorizando determinados perfis corporais, determinadas manifestações culturais, em detrimento de outras. E essa é uma construção social. E é justamente a partir dessa construção social que os preconceitos eles são estabelecidos, e por causa disso, os grupos eles começam a se organizar para dar voz e buscar os seus direitos na representatividade do que somos como sociedade, né? E esse é um ponto importante nessas discussões, que é principalmente esse preconceito, que é um preconceito invisível, que muitas vezes nós não percebemos que estamos realizando ações ou discurso ou a fala, né, a palavra, a força da palavra, com ações preconceituosas, mas que esses preconceitos eles estão presentes e são passados de geração por geração. O fortalecimento de grupos faz com que essas vozes sejam escutadas e possam ocorrer, então, mudanças nessa forma de lidar com esse ideal, com esse normal, né, com esse entendimento dessas possibilidades. O componente, eles nos traz essa possibilidade de trabalhar com esses grupos minoritários. Mesmo fazendo parte de determinados grupos, nós não conseguimos, e eu especificamente, eu não conseguia ter a dimensão das dificuldades ou das necessidades de outros grupos, né? Fazendo parte, então, de grupo nordestino, interiorano, que passam por determinados preconceitos, não tinha a dimensão que o componente curricular nos traz como possibilidade de discussão e apropriação de minorias como os indígenas e os afrodescendentes. Como a organização dos índios e dos afrodescendentes é extremamente importante na busca de diminuir esses preconceitos. E como essa identidade indígena ela foi aceita por essa comunidade, que é uma posição política para aceitar isso, né? Que começa em 1970, que na verdade, um grupo de pessoas de etnias diferentes, que tem uma língua diferente, que possuem linguagens diferentes, que possuem manifestações culturais diferentes. E mesmo assim elas se ajustam em um grupo denominado índios para conseguir essa luta. Nós não temos uma etnia indígena, nós temos diferentes etnias que têm essas manifestações culturais diferentes, mas que elas decidem ficar juntas e fortalecer esse entendimento de índio para fortalecer as suas lutas. A mesma coisa acontece com os africanos, né, com os afrodescendentes. Quando da escravidão vem essa população, vem também negros de diferentes locais, diferentes países da África, com linguagens diferentes, com manifestações culturais diferentes, com religiosidades diferentes, mas que eles precisam se fortalecer em grupo para conseguirem ser ouvidos nas suas demandas, nas suas necessidades por igualdade, né? O componente, e aí ele traz, por exemplo, quando a gente pensa nesse lugar dessas aproximações em relação aos índios, essas diferentes etnias, elas se consideram parentes, mesmo não tendo uma origem familiar comum. Mas esse parentesco é um parentesco de representatividade, de luta,
pelos seus direitos, né? E as artes, ela acaba sendo um grande potencial de dar voz, de dar visibilidade a essas lutas, a essa forma de estar no mundo, né? E é o que acontece na obra de Tarsila de Amaral, Os Operários, onde nós conseguimos ver em primeiro plano uma montanha, literalmente uma montanha de diversidade, de diversas pessoas que representam diferentes grupos sociais. E é essa organização, essa montanha, né, é esse relevo social de diferentes pessoas, e diferentes etnias e diferentes grupos que são construídas por trás dessa montanha que aparece no quadro, são construídas as nossas cidades, nosso processo de industrialização, a nossa forma de estar no mundo, de ser brasileiro. O que a gente não pode perder de vista é justamente esse nosso relevo social, construído de muitas diversidades, de muitas falas diferentes. E são elas que constroem essas cidades todas, que fazem com que a gente esteja, que façam com que a gente seja uma nação. O que é importante e fundamental é que que a gente nos reconheça, que cada um de nós possa nos reconhecer fazendo parte de determinados grupos que passam por preconceitos, né? Por diferentes preconceitos. E o que é fundamental para uma mudança é que cada vez mais esses grupos, nós começássemos a visitar com mais frequência os nossos parentes mais distantes. É a partir disso, é a partir desses encontros, dessa convivência, dessa escuta de diferentes realidades, que nós vamos nos percebendo como preconceituosos e começando a criar estratégias de mudar essas realidades. Precisamos de mais visitas dos nossos parentes distantes.